Você sabe o que é K-pop? Ah, não se preocupe, nós temos certeza de que você já ouviu essa música. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Eu sou a Audrey. E eu sou a Micaele. E no episódio de hoje, iremos te contar qual é a origem do K-pop e como esse gênero musical tem se tornado cada vez mais popular em vários lugares do mundo. K-pop é a forma abreviada para Korean Pop, ou música popular coreana, que tem origem sul-coreana. Mas o K-pop vai muito além das músicas. A junção de vários elementos dentro desse estilo é o que destaca a grandeza que há nele. Alguns pontos muito relevantes a serem levados em conta são quando falamos sobre K-pop. São os clipes, os MVs, como são chamados pelos fãs. Normalmente, são muito grandiosos e cheios de elementos, o que faz ainda mais com que os fãs se encham de expectativa antes do lançamento, ou como é chamado, o coming back. E também temos o figurino e os fãs, que são muito leais aos grupos ou aos solistas, que são chamados de idols. Há também uma linguagem única dentro do K-pop, que não são usados por nós ocidentais. Alguns já citados anteriormente, como comeback, idols e MV. Mas como o K-pop tem ganhado tanta visibilidade nos últimos anos? Isso se deve à onda Hallyu, que ocorreu nos anos 90, quando a Coreia do Sul estava passando por uma crise econômica muito grande, e a forma que encontraram de se restabelecer foi investindo na cultura, para assim atrair turistas e alavancar a produção interna. A onda Hallyu não incluiu apenas a música, mas o cinema, a moda, a culinária e o idioma. E não se espante, pois o K-pop já é conhecido por muitos brasileiros há alguns anos, tendo recebido em solo brasileiros grupos como BTS, Super Junior, Monsta X, Mamamoo, Oh My Girl e entre outros. Oh my God. Everybody now. Here we go. 함께하고 싶은 마음 잠시만 접어두고. This is my house party. Os grupos podem ser formados apenas por garotos ou por garotas, até mesmo mistos com homens e mulheres, como é o caso do KARD. Algo que chama bastante atenção é o número de integrantes que cada grupo tem, chegando a passar de 10, como é o caso do Seventeen, formado por 13 garotos, e o LONA, formado por 12 garotas. Mas o gênero musical não faz sucesso apenas desse lado do mundo. E os grupos não são compostos apenas por sul-coreanos. O grupo NCT, por exemplo, é composto por idols de origem japonesa, chinesa e tailandesa, e alguns integrantes que têm descendência sul-coreana, como é o caso do Mark e do Johnny. O mesmo acontece com o grupo Twice. E temos também o grupo Black Swan, que além de integrantes sul-coreanas, se destacam a Fatou, que é senegalês, e a Leia, que é brasileira. Conquistas importantes para os grupos são sempre apoiadas pelos fãs, como a apresentação do grupo Blackpink no festival Coachella, sendo o primeiro grupo sul-coreano a alcançar tal feito, e o tão esperado primeiro lugar no grupo BTS no Billboard Hot 100. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.
Mas os idols não se limitam apenas aos grupos. Boa parte deles tem projetos solos e se aventuram na atuação de dramas dos famosos doramas. Que tal alguns nomes de grupos para você adicionar aí na sua playlist, fora os que já mencionamos anteriormente? Então, pega o papel e a caneta e bora lá! Temos o Girl Generation, ATEEZ, EXO, GOT7, Red Velvet, ITZY, Stray Kids, Tasty, entre outros. E solistas temos também IU, James, Taeyeon, Uzi e Ailee, e muitos outros. Looking like a chef, I'm a 5-star Michelin. 미의 정점을 찍고 눈에 보여 illusion. Mas, antes de finalizarmos esse episódio, iremos, claro, para o nosso momento de abrir o coração e comentar um pouquinho sobre o tema desse episódio. Que tal a gente começar por você, Audrey? Olha, eu sei que vocês não podem ver, mas eu estou com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Eu gosto muito de K-pop. Eu gosto, assim, muito. Então, eu sou até suspeita de falar sobre, porque é uma coisa, assim, que eu não posso dizer que eu conheço 100% de todas as coisas, mas eu tenho um bom conhecimento de algumas coisas e eu acompanho K-pop desde 2013, 2013, e os primeiros grupos que eu ouvi, o primeiro grupo feminino foi o Girl Generation, e aí depois o primeiro grupo masculino foi o BTS. Então, para você que está ouvindo esse episódio, que conheceu o BTS há pouco tempo, saiba que eles já estão na carreira aí há muitos anos. Como a gente já até, eu acho que comentei sobre isso no episódio Fan versus Hater, o K-pop, ele não é esse mar de rosas que a gente fala, né, e que as pessoas veem de, nossa, grupos perfeitos, pessoas perfeitas. Ele tem toda uma estrutura por trás, e muitas vezes é uma estrutura muito abusiva, digamos assim, que essa é a palavra. É uma rotina muito pesada deles, então eles treinam por muitos anos, né, antes de ingressarem no grupo, e pode acontecer desse grupo não dar certo, que são os desvendes. Então existem uma série de fatores aí. Se eu fosse falar aqui, gente, eu posso conversar horas e horas sobre K-pop, porque é interessante. E é muito interessante, assim, a forma como eles enxergam o mundo da música, né? Porque são arranjos muito bons, musicais, as coreografias também são muito boas, as apresentações têm que estar sempre perfeitas. Eles, os idols, eles têm que ser perfeitos, então existe muito, assim, chega até a ser, assim, uma idolatria mesmo dos fãs para com eles, e existe toda uma restrição em relação ao namoro, em relação à vida pessoal. Então, digamos que é meio abusivo, assim, e o tanto que eles trabalham, né? A gente comentou que eles às vezes não se limitam apenas aos grupos, então eles também fazem carreira solo, então tem uma dupla, ou então faz uma outra parceria, são atores. É um mundo muito abrangente. Se você falar sobre uma outra cultura, também isso tem que ser levado em consideração, né? Pra gente é algo totalmente diferente, mas para eles é uma coisa normal. A gente está falando sobre outra cultura, sobre outro costume, sobre uma outra forma de olhar o mundo. Então eu acho que, assim, indiferente se você gosta, se você não gosta, a gente tem que sempre respeitar as limitações, porque, e principalmente em relação aos fãs, porque os fãs são muito fiéis aos grupos. Então, às vezes isso acaba sendo bem extremista, né? Que são as famosas sasen, que são fãs, assim, muito obcecadas pelos artistas. E, assim, eu acho que a gente já comentou sobre isso nesse episódio de Fan versus Hater, mas elas fazem umas coisas bem absurdas, e aí isso já não, pra mim, já não é mais ser fã. Pra mim isso já é, sei lá, loucura. Mas, assim, eu gosto muito de K-pop, eu sempre, inclusive, queria deixar claro que eu recomendo pra todo mundo K-pop. Eu não tenho muitos amigos que curtem K-pop, mas tem uma minha especial, que inclusive vou deixar aqui um beijo pra ela, Dani. Beijo, eu sei que você ouve podcast, então eu vou deixar um beijo aqui pra você, porque você é uma das maiores influenciadoras de K-pop que eu conheço. E as minhas irmãs, claro que eu
coloquei elas aí nesse mundo, digamos assim, apresentei uma música de um grupo chamado Super M para elas, inclusive lindos, perfeitos, maravilhosos, ai meu Deus. O nome da música é Jopping, é muito legal. I don't even care, jogging through the terror stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right, step and round. Cause when we jumpin' and poppin', we choppin'. Chopping, Choppin'. chopping. Gente, sério, se você nunca ouviu K-pop, é um paradigma assim muito louco, porque não que os clipes que a gente já conhecia e assiste hoje em dia não sejam bons, eles são bons, mas os clipes produzidos no K-pop são muito grandiosos, entendeu? É muitos figurinos, muitos cenários, é muita gente envolvida, tanto os integrantes do grupo quanto a galera que participa por trás. Então, assim, isso me conquistou. Então, eu acho que eu sou muito suspeita a falar, que já falei 3 horas, mas eu gosto muito. Mas e você, Mika? Conta pra mim o que você acha. Porque eu sei que você não gosta muito, mas eu quero ouvir a sua opinião, né? Porque, assim, óbvio que pra mim eu vou falar que são lindos, são perfeitos, tudo maravilhoso. Mas é muito legal a gente ouvir a opinião de uma pessoa que tá vendo com outros olhos, né? Porque eu vejo com os olhos de fã e eu quero saber a opinião de uma pessoa que vê por fora e que tá vendo aí esse boom do K-pop, porque, igual eu falei, o K-pop tá aí há muitos anos, como a gente viu, desde os anos 90, então interessante a gente ouvir um paralelo de uma pessoa que tá vendo isso crescer, mas não acompanha, assim. Então, quero saber a sua opinião. Eu acho essa inserção do K-pop muito necessária, porque nós estamos muito acostumados a consumir muito conteúdo americano, né? Nossa, a música americana é ótima. E não tô dizendo que não é, eu consumo sim, mas eu acho que é interessante essa inserção deles. Eu acho que a gente comentou aqui acima que a forma de conseguir reerguer o país foi, tipo, investindo na música. Claro que em outros meios culturais, mas a música aí é um dos principais. E, caramba, que peso, né? Você, tipo, ter essa responsabilidade de literalmente ajudar o seu país. Então eu acho que é necessário a gente consumir essas músicas, diferenciar aí um pouco nossa bolha cultural. Sobre a música, eu não sei se eu tenho muita propriedade pra falar. Eu confesso que eu já ouvi, mas não ouvi grupos, assim, muito diversos. Eu acredito que eu já tenho ouvido Blackpink e BTS, que hoje são 2 dos nomes mais comentados do K-pop. Não vou dizer assim, nossa, são minhas músicas favoritas, mas também não posso dizer, mentiria se eu dissesse que são ruins. Então, no meu ponto de vista, são boas músicas, principalmente pra quem gosta. Pra mim, parece ser, não sei se eu tô falando muita besteira, mas pra mim parece ser algo bem juvenil, assim, bem, sabe, tem uma inserção mais pros jovens. A gente pode ver que um público aí da faixa dos 15 curte muito, não que alguém mais velho não possa, claro que pode, mas eu acho que é bacana ver que essas novas gerações estão abrindo aí o leque de opções. Eu acho que é um gênero musical que vai ganhar muito espaço e que tem muita coisa ainda pra crescer, muita coisa pra acrescentar. Eu confesso que eu preciso estudar um pouco mais, que eu preciso ouvir um pouco mais, mas num contexto geral, né, falando de fora, não sendo fã, eu não sei se é o meu estilo, se é o meu gênero, mas eu acho que eu estou disposta a tentar ouvir, a ver o que vai dar. Mas falando do aspecto cultural, eu acho que são necessários e que tá certo aí de tentar desbancar os norte-americanos. Eu tô super feliz com isso. Mas é isso, acho que eu não tenho muito o que acrescentar, assim como você, mas é isso, sabe? Tem que diversificar mesmo. Eu acho que os caras, eu digo, eles no geral, são muito guerreiros por lutar por isso. E assim, o que a gente não pode negar é a produção, né? A produção dos clipes são realmente muito, muito, muito boas. É um investimento muito bom. Eu acho que é bem administrado. E o legal é que eles não restringem esse grupo, né? Você vê grupos aí de meninas, só de meninos, só junto e misturado.
Então, eu acho bem bacana, eu acho que vai ganhar muito espaço sim. E vamos ver aí como vão reagir as pessoas que gostam do K-pop. Eu estou assim, eu vou ser a primeira a comentar lá no nosso Instagram. Mas só acrescentando assim que existem também muitas marcas e muita gente que está sabendo, digamos assim, que aproveitar essa onda do K-pop, que são, por exemplo, as marcas de moda, né? Que agora estão colocando vários desses idols como embaixadores das suas marcas, como, por exemplo, a Chanel. A Jennie, do Blackpink, ela é embaixadora da Chanel. BTS agora é embaixador da Louis Vuitton. Eu acho que não é só uma coisa boa para o país, mas também para muitas outras marcas, muitas empresas estão sabendo aí, digamos que aproveitar essa onda de sucesso do K-pop. E assim, gente, claro que existem muito mais coisas para ser faladas sobre o assunto, mas no âmbito geral, digamos que esse é o nosso episódio sobre K-pop. Claro, faltaram muitos grupos que a gente citou aqui, muitos solistas, muitos outros estilos também dentro do K-pop, muitas outras curiosidades. Mas você pode comentar lá no nosso Instagram um pouco mais se você gosta, se você não gosta, se você já conhecia, ou se você não conhecia, então conta pra gente lá, tá bom? Com isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio e quer pedir algum tema, basta nos seguir no Instagram, que é o aperta.f5. E você já sabe, comenta lá no YouTube, deixa nas nossas redes sociais. Comenta aí um tema legal que você gostaria que nós conversássemos. Comenta lá se vocês acharam assim muito absurdo o que a gente disse ou não. Concordo com vocês, eu acho bacana. Enfim, vocês estão livres, como a gente sempre gosta de frisar aqui na F5, sempre respeitando a opinião do próximo, entendendo que opiniões diferentes podem coincidir e podem agregar de formas positivas ou não, mas o importante é sempre respeitar. E, bom, acho que você já sabe, né? Para sempre se manter atualizado, aperta o F5. Até o próximo episódio.